Pronto, está gravando. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir em outro momento, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês que estão ao vivo, com os que ainda vão entrar, e com vocês que estão assistindo esta gravação. O tema de hoje me veio como uma inspiração, é um tema que eu tenho atuado tanto no meu atendimento de mentoria da plenitude, como durante as sessões de respiração, que é essa compreensão profunda de que Deus é vida. E é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. O que eu tenho notado que esta compreensão para as pessoas que realmente absorvem isso e passam a considerar isso como uma realidade e passam a experimentar no seu dia a dia isso, o processo é totalmente milagroso, mas extremamente milagroso. Ao longo da história da humanidade, nós fomos sendo doutrinados, condicionados, nos foram sendo passados crenças sociais, crenças religiosas, crenças familiares, e a maioria dessas crenças colocam Deus como algo fora de nós. As próprias, as próprias estruturas das religiões, desde as mais antigas, desde dos primeiros conglomerados humanos, quando começaram a surgir os primeiros líderes espirituais, que nem se chamava de sacerdotes na época, né? Sempre essas religiões, esses movimentos, essas tradições se colocaram como se fosse um intermediário entre cada um de nós e Deus. Então, essa é a tônica na qual nós vivemos. Está travando? É, São poucos os movimentos e tradições, poucas religiões que realmente nos ensinam que Deus está em nós. São poucas. E nós vivemos dessa forma, né? Eu noto assim que quando eu eduquei as minhas crianças, né? Ou quando eu fui educado, né? Religiosamente ou espiritualmente, sempre a gente rezava para um Papai do Céu. A gente ajoelhava na beira da cama, ensinamos nossos filhos a ajoelhar na beira da cama e rezar para um Papai do Céu. E isso foi incorporado em nós como uma realidade, né? E ao longo de toda a nossa vida, de todo o nosso trabalho, nós, num dado momento, percebemos que não era assim, que Deus não está fora de nós. E, ao contrário dos movimentos da nova era, né, tem muitos movimentos, né, de nova era que dizem, não, Deus não está fora, Deus está dentro, né? E também isso não é verdade, né? Essa ideia de fora e dentro, Deus fora, Deus dentro, está colocando Deus em algum lugar. Mas Deus não está em algum lugar. Deus é o todo que existe. Absolutamente tudo, o todo que existe, esse é Deus, né? E então Deus não está fora e não está dentro. Deus está em nós, em nós. E essa compreensão é importante, porque em algumas línguas o em e o in são como se fossem sinônimos, mas não são. Em é diferente de in. In é dentro, né? Out é fora, né? Mas em não é nem fora e nem dentro. Em é como se fosse um amálgama, ou seja, não tem como estar separado. Então, quando a gente conduz uma. Boa noite, Dianara, seja muito bem-vinda. Então, quando nós fazemos algumas meditações, né, em que a gente, por exemplo, guia, né, guia, até nós podemos fazer isso já. Feche um pouquinho os seus olhos, né, feche um pouquinho os seus olhos. E agora coloque a atenção e busque encontrar Deus fora de você. Respira suave e vá indo para fora, cada vez mais para fora, cada vez para o universo inteiro, para os multiversos, e você vai indo para fora e tenta encontrar Deus. E vai mais para fora, e você vai um pouco mais para fora, e mais para fora, bem mais para fora. E você já deve estar percebendo, por mais que você vá para fora, esse para fora é infinito. E você não encontra uma fronteira ou algo
que você possa definir como Deus. Não encontra. Agora faça um movimento ao contrário. Feche os olhos e sinta e vá para dentro. E vai entrando mais e mais para dentro. Entra mais e mais para dentro. Um pouco mais para dentro. E mais ainda, vá bem, mas bem mais para dentro. E você vai perceber que para dentro também você não encontra, ou seja, para fora é infinito e para dentro também é infinito. Agora muda, esquece o fora, esquece o dentro. Agora sinta Deus em você. Sinta Deus em você, como você. E agora você passa a experimentar Deus. É imediato o encontro. É totalmente diferente de buscar fora e de buscar dentro. Quando você foca em sentir Deus em você, você está sentindo na hora, não leva nada, nem um segundo para sentir. Então, essa percepção de Deus uno conosco é uma percepção fundamental para o processo do nosso despertar verdadeiro, para o processo da nossa plenitude. É isso que um curso em milagres ensina. Então, o curso em milagres ensina essa unicidade, essa comunhão. Todo o trabalho que nós fazemos no curso em milagres, o curso em milagres eu acho que é o maior pós-doutorado que nós podemos fazer sobre o perdão, sobre o verdadeiro perdão. E o verdadeiro perdão é a correção do erro. E qual é a correção do erro? O erro de nos acharmos separados de Deus, porque não somos separados. Não somos. Cada um de nós, cada um de nós é o filho único ou a filha única de Deus. E esse foi o grande ensinamento que Jesus veio trazer, o Jesus histórico, como nós o conhecemos, e também Jesus que ditou um curso em milagres. Ele veio corrigir essa informação. Quando Jesus disse, tanto no histórico, né? Ele fala, vós sois deuses, ou vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que ele estava dizendo? Era isso. Uma coisa interessante sobre o ensinamento de Jesus, magnífico Jesus, o Cristo, é que ele não veio para criar nem seguidores que sigam outras pessoas ou sigam ele, e nem líderes que sejam seguidos. Olha que coisa interessante. Ele não veio para criar nem seguidores que sigam ele ou qualquer outro, e nem líderes que lideram os outros. Não é essa, nunca foi essa a intenção. O que Jesus veio ensinar é que nós sejamos seguidores e líderes de nós mesmos, seguidores e líderes de Deus em nós, percebe? Então é essa potência que você tem. Você não precisa depender de absolutamente ninguém para experimentar a sua divindade, para experimentar a sua filiação, que o curso ensina, né? Então, daí a partir desse momento, num dado momento, eu me dei conta, peraí, mas que história é essa, né? E comecei a experimentar, comecei a me relacionar com Deus dessa forma, e já há alguns anos veio com muita clareza, mas com muita clareza. Deus é vida. E esse ensinamento Deus é vida, a gente vai encontrar Deus é vida ou Deus é a vida. Ambos são a mesma coisa. Depende da linguagem e da tradução que se faça. E aí comecei a perceber que em todas as grandes tradições, em todas as grandes escrituras, não só a escritura judaico-cristã, essa frase Deus é vida, ela está permeada por lá. E a gente acha que essa frase Deus é vida ou Deus é a vida é algo metafórico, é algo simbólico, e não é. Essa é a verdadeira, é a coisa mais verdadeira que existe. Deus é vida. E aí vem uma compreensão muito importante, porque nós temos, principalmente agora nessa época de Páscoa, então nós passamos por várias comemorações religiosas judaico-cristã, que é a Paixão de Cristo, que é a Sexta-feira Santa, né? A morte, entre aspas, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, né? E aí veio a pergunta: nós temos
toda uma crença desenvolvida de que vida e morte são opostos. Temos ou não temos? Né? A gente pensa que morte é o fim da vida, né? Só que não, isso não faz nenhum sentido, porque a vida é eterna. A vida não tem um início, não tem um fim. A vida é eterna. E tudo aquilo, e a vida é criada por Deus, e tudo aquilo que é criado por Deus não tem opostos. Não existe oposto para o que é criado por Deus. Então, a vida não tem oposto, assim como o amor não tem oposto, assim como a luz não tem oposto. Tudo que parece ser oposto, na verdade, é uma ilusão, que é isso que o curso Milagres ensina, as ilusões. Então, os quatro grandes atributos que nós recebemos de Deus, e recebemos isso no eterno e infinito aqui e agora. Essa é uma outra coisa importante, a consciência do eterno e infinito aqui e agora. Porque nós estamos umbilicalmente ligados à compreensão ligada a um tempo linear. Nós temos essa noção intrínseca, que é um conceito, de que existe o passado e existe o futuro. Mas, do ponto de vista divino, só existe o infinito e eterno aqui e agora. E o que é infinito? Infinito é o que não tem tamanho, não é o que é muito grande. Nós temos, quando a gente fala infinito, a gente já pensa, muito grande. Não, ou muito longe. Não. Infinito é o que não tem tamanho, é o que não tem distância. Isso é infinito. Da mesma forma, o eterno, a gente tem aquela noção eterna que dura muito. Ah, eu te amo, pela eternidade. Aí você imagina muito tempo. Não, o eterno não tem nada a ver com o tempo. O eterno é a ausência de tempo. É a ausência do tempo. Então, infinito e eterno aqui agora, tudo que existe está aqui. Então, isso que nós chamamos de vidas passadas, vidas futuras, todas essas técnicas que nós aprendemos de regressão à vida passada, projeção à vida futura, né? Tudo isso existe e, por incrivelmente, a gente acessa essas informações. A gente acessa isso. Muitos de vocês aqui que participam dos nossos grupos são consteladores, né? Então sabem que quando você coloca uma pessoa no papel de outra pessoa, não importa o tempo em que essa pessoa vive, né? Você acessa aquela informação. E se você acessa, é porque essa informação existe aqui agora. Você não está acessando um passado, você está acessando sempre algo aqui agora. O que nos leva à compreensão de que todas as vidas, que nós chamamos de vidas passadas, vidas futuras e vidas atuais, todas essas vidas existem aqui agora, dentro de um campo de possibilidades. É bacana de a gente ver, por exemplo, quando a gente faz regressão, diferentes pessoas de diferentes localidades, de diferentes lugares no mundo, acessam uma vida passada como Cleópatra, como Marco Antônio, como Napoleão. Mas como assim? Diferentes pessoas acessam. Por quê? Porque somos todos um. Aí vem a compreensão. É claro que eu vou acessar. É claro que todos nós, se fizermos um trabalho, vai acessar como é que era a vida de Cleópatra. Você vai se acessar como sendo. Por quê? Porque somos todos um. Então, cada um de nós aqui, como filho único de Deus e filha única de Deus, é uma expressão una. E todos os outros são uma expressão de nós mesmos. Então, a Dianara, que é a filha única de Deus, para ela, a Gláucia, quem é a Gláucia? A Gláucia é a Dianara. Quem é o Toncal? O Toncal é a Dianara, num outro espaço, num outro tempo, no aqui e agora. Então, somos de fato todos um. E esse é o ensinamento de somos todos um, que todos nós já escutamos tantas e tantas vezes. Né? Quem já escutou essa frase, somos todos um? Já leu, já estudou, já fez um curso sobre isso, já falou, né? A gente fala às vezes assim, somos todos um mesmo, né? Mas de fato, no teu cotidiano, no teu dia a dia, você está experimentando isso? Não está, não está. Você acha que o outro é o outro. Hoje, no mundo em que nós vivemos, com essa dicotomia, com essa polarização que existe no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Quer dizer, essa dicotomia, essa rivalidade, esse
ver o outro como inimigo, essas guerras que estão acontecendo, acontece por quê? Porque eu acho que o outro existe. Mas quando eu compreendo que o outro é uma expressão de mim mesmo, então a gente começa a mudar. A gente começa a mudar isso. Eu ensino uma prática nos retiros, ensino durante as sessões de respiração, de respiração consciente de energia, ensino durante o trabalho da mentoria, uma prática que eu faço já há muitos anos e que me levou a uma compreensão muito gostosa de viver, que é olhar para qualquer ser de qualquer reino. Quando eu falo um ser, eu não estou falando só de ser humano, né? No nosso planeta, nós temos seres de vários reinos: reino humano, reino animal, reino vegetal, reino animal, né? Reino mineral, né? Todos são seres vivos, ou seja, todos os seres de todos os reinos são uma expressão de mim mesmo. Então, quando eu ando por aí, em qualquer situação, em qualquer lugar, até aqui, eu estou olhando para a Adriana e estou olhando, olha lá eu, atenta ao que eu estou falando, né? Olha lá eu, né? Então, essa prática, essa meditação do olha lá eu, é muito gostosa de se fazer. E ela leva a gente a desenvolver muita compaixão, muita capacidade de perdão. Então, eu olho uma criança, eu olho, olha lá eu brincando de bola, né? Eu olho um motociclista, olha lá eu pilotando uma moto. Eu vejo um caminhão ultrapassando na faixa contínua, olha lá eu ultrapassando na faixa contínua. Eu vejo uma árvore frutífera, olha lá eu frutificando. Eu vejo um pé de roseira, olha lá eu florindo. Eu vejo um gato e eu digo, olha lá eu miando, né? E isso vai desenvolvendo, vai nos dando uma expansão de consciência, vai nos dando uma percepção de unicidade muito grande. Principalmente o que eu sinto em mim quando eu pratico, pratico sempre, é um grande estado de compaixão. Ela se torna muito poderosa, por exemplo, essa prática de olha lá eu, quando eu estou em conflito com alguém. Quando eu estou em conflito com alguém por qualquer razão, por qualquer motivo, não importa, no que você esteja fazendo na sua vida, eu digo, olha lá eu sendo ranzinza, olha lá eu sendo teimoso, né? Porque esse outro ser que está com aquele comportamento sou eu. E é um aspecto de mim mesmo que eu não estou gostando de ver. O que nós não gostamos no outro é o que nós mais detestamos em nós mesmos. É a coisa que nós mais queremos fugir em nós mesmos. Então, o outro, para mim, ele é só um espelho que está me mostrando aquele aspecto que eu não gosto em mim. Então, aquilo ali é um portal maravilhoso de cura. Todas as nossas emoções, sentimentos que se apresentam para nós são magníficos portais de cura. Se num dado momento você sente medo, uau, que legal que eu estou sentindo medo. Essa é uma outra expressão que eu gosto de usar. Uau, que legal. Então, uma dessa, olha lá eu, a outra é, uau, que legal. Então, aquilo que está me incomodando, por que algo está me incomodando? Por que eu estou com medo de algo? Porque em mim tem ou uma definição ou uma crença limitante que julga aquilo como algo ruim. E quando eu absorvo aquilo, quando eu me permito sentir aquilo, eu entro num portal maravilhoso de cura. E no instante em que eu entro, por exemplo, e pergunto qual é a crença que uma pessoa, qualquer pessoa, teria que ter para sentir o medo que eu estou sentindo, aflora para mim qual é a crença. E quando essa crença vem à tona, ela dilui, geralmente ela dilui ali mesmo, só no fato de eu me dar conta de qual é a crença que me causa medo. Ela dilui naquele instante. É isso que a gente ensina durante os retiros, durante as sessões, como trabalhar com isso. Tudo aquilo que eu não quero sentir, por qualquer razão, tudo aquilo que eu não quero sentir, cria, e eu paro de respirar para não sentir, cria uma memória em mim. Cria algo em mim que eu chamo de memória, que a gente pode chamar de uma criatura, que fica espalhada pelos meus corpos densos e sutis, e que fica enraizada nos chakras e que daí impede a plenitude do meu ser. Então, todo o nosso trabalho é dar boas-vindas para essas coisas que eu não quero sentir.
e prestar muita atenção na sua respiração. Presta atenção na sua respiração. Você vai notar que várias vezes por dia, quando você não quer sentir uma coisa, você para de respirar para não sentir. E esse ato simplório de parar de respirar para não sentir alguma coisa cria uma memória, cria um trauma, cria um bloqueio que fica armazenado em você. E que só vai limpar quando você respirar e trouxer à tona essa coisa. Agora, quando eu faço o processo ao contrário, algo que eu não quero sentir, eu percebo que eu parei, eu tomo a decisão de respirar e de acolher aquilo, geralmente aquilo limpa ali só pelo simples ato de eu respirar naquele momento. Então, esse é o sentido de tudo isso que nós estamos falando. E o que que tem, então, a ver esse Deus é vida, né, com tudo isso? É através dessa compreensão e do entrar no estado de comunhão com a vida em nós, é que nós entramos de fato em comunhão com Deus. Ou seja, Deus está 100% disponível, Deus está 100% em comunhão conosco o tempo todo, porque Deus é vida em nós. E por que que eu não experimento a comunhão? Por que que eu não experimento, então, essa unicidade com Deus o tempo todo? Por causa do ego, por causa da crença na separação. Como eu tenho a crença na separação e todas essas crenças que me foram colocadas ao longo da história da humanidade, então nós vamos herdando essas crenças de que Deus está fora, nós passamos a ter dificuldades. Só deixa eu ativar um Buda aqui. Nós passamos a ter essa dificuldade de resgatar, ou seja, de passar a viver em comunhão com Deus. E esse é o ponto básico da cura. Então, a respiração sistêmica consciente, ou a respiração de renascimento, ou a respiração consciente de energia, ela não funciona como técnica. Ela pode te dar um alívio, pode te dar um bem-estar, ela pode permitir que aconteça uma catarse, um extravasamento de alguma coisa, mas ela em si só não cura. Ela em si só não cura. O que cura é o abandonar a resistência. É o dar essa permissão para eu sentir aquilo que eu não quero sentir. Então é isso que cura. Mas eu só vou conseguir sentir aquilo que eu não quero sentir. Agora vem o segredo da coisa. Quando eu estou em comunhão com Deus. Quando eu entro em comunhão com Deus. E eu vou explicar por que que isso funciona assim. Vamos aproveitar esses minutos que estamos juntos aqui para a gente explicar. O que Deus criou? Deus se criou como amor e nos criou como amor. E eu falei totalmente errado agora. Quem percebeu o erro que eu cometi aqui? Quem percebeu o erro que eu cometi aqui? Eu cometi um erro. E esse erro é muito comum. Esse erro está tão arraigado em nós que mesmo quem já está trabalhando há anos com isso ainda comete o erro. O erro que eu falei assim, Deus se criou e Deus, a Dianara escreveu aqui, Deus se criou, né? Ou Deus nos criou. E isso é um erro grave. Deus nos cria aqui e agora, no infinito eterno aqui e agora. Então nós não fomos criados no passado e não vamos ser criados no futuro. Deus nos cria sempre no infinito eterno aqui e agora. Então a criação é um processo contínuo no infinito eterno aqui e agora. É como se nós fôssemos recriados a cada instante. Vou dar um exemplo. Essa mão não é essa mão, não é essa mão, que não é essa mão. Percebe? Para eu movimentar a mão, eu tenho que recriá-la. Se eu faço um movimento com o meu corpo, eu vou ter que recriá-lo em outro espaço-tempo, né? Então, compreender isso é muito importante. Então, Deus nos cria no infinito e eterno aqui e agora como amor. E nós recebemos de Deus, então, quatro grandes predicados. São infinitos os predicados, né? As dádivas que Deus nos dá. Mas eu gosto de me fixar em quatro, que são muito importantes. Então, a primeira dádiva que Deus nos dá
Esse primeiro grande atributo divino que Deus nos dá chama-se vida. Vida. Então, a vida nos é dada no infinito eterno aqui e agora. Não foi dada no passado e não vai ser dada no futuro. É dada no infinito eterno aqui e agora. Dá para compreender isso? Por isso ela é eterna. Por isso ela não tem começo e não tem fim. É sempre no infinito eterno aqui e agora. Então, esse é o primeiro atributo. Nós já vamos fazer uma meditação para a gente experimentar isso. A segunda dádiva que nós recebemos, maravilhosa dádiva, essa que eu já citei, que é o amor e os seus predicados. Então, Deus nos dá, no infinito e eterno aqui e agora, o amor e os seus predicados. E o amor e os seus predicados é alegria, é paz, é felicidade, é potência, é poder, é verdade, é luz, enfim, os predicados do amor. E a coisa mais bacana, é que cada um de nós sabe o que é predicado do amor e sabe o que não é predicado do amor. Por um terceiro dom que nós recebemos, por uma terceira dádiva que nós recebemos, por um terceiro atributo que nós recebemos. Esse atributo chama-se discernimento. Então, todos os seres vivos, são dotados dessa bússola maravilhosa chamada discernimento. E o que é o tal do discernimento? O discernimento é a capacidade intrínseca de qualquer ser vivo, ser humano, ser animal, ser vegetal, ser mineral. Todo ser vivo sabe o que é bom e o que é ruim. Todo ser vivo sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser vivo sabe o que é real e o que é ilusão. Todo ser tem essa bússola. E essa bússola é fundamental, porque através dessa bússola é que você vai saber o que é amor, o que é atributo do amor e o que não é amor e os seus atributos. Deus só cria o amor e os seus atributos. O que não é atributo do amor, o que não é amor, não é criado por Deus, é criado por quem? Pelo famoso, entre aspas, ego, que é nada mais, o ego é a crença na separação. E da onde veio essa crença? Essa crença se criou a partir do quarto atributo que Deus nos dá. Deus nos dá um poder magnífico. Ô Neiva, obrigado Neiva. A Neiva já colocou ali, ó. Eu gosto quando já começa a escrever ali. A Neiva escreveu o ego, né? Então esse quarto atributo chama-se livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a ferramenta que eu uso para fazer qualquer coisa. Esse poder ele é tão magnífico, mas tão maravilhoso, é tão total, que nem Deus revoga ele. Nem Deus revoga ele. Para entender o poder que Deus nos deu. Esse poder é tão forte, mas é tão total, é tão absoluto, que permite que eu crie separado de Deus. Olha só que coisa. Deus nos deu um poder tão forte e irrevogável que nós podemos fazer qualquer coisa. Nós estamos aqui agora reunidos, qualquer um de nós pode resolver sair da reunião e para fazer outra coisa. Quem está aqui assistindo depois a gravação pode estar assistindo parar. Você pode ir tomar um café, você pode fazer o que você quiser. E Deus não te impede de você fazer qualquer coisa na vida cotidiana. Se você tirar a vida de um outro ser, Deus não impede você de fazer isso. Nós podemos moralmente dizer é errado tirar a vida de alguém, verdade? Mas Deus não impede que você faça isso. Você pode começar até o absurdo, mas absurdos absurdos, que é tirar a própria vida desse corpo que você está usando. E Deus não vai impedir que você faça isso. Mas será então que Deus é mau? Não. Deus te deu um poder para você usá-lo, e você pode usá-lo, mas ele não vai impedir que você faça absolutamente nada. E aí é que vem esse atributo do ego, é que permite que eu crie separado de Deus, ou seja, eu crio em oposição a Deus. E isso é a separação. Isso
Um curso em milagres é o pós-doutorado nessa questão, que é todo esse trabalho, como nós usamos esse poder, né? E esse poder, né, que é o livre-arbítrio, na verdade, ele é um poder de escolha. E agora vem um segredo sobre o poder de escolha. O poder de escolha não é algo que você faz de vez em quando. O poder de escolha é algo que tu faz a todo instante. Não existe um instante da tua vida, nada, absolutamente nada. Esse movimento de cabeça que eu estou fazendo, esse movimento com a mão que eu estou fazendo, tudo isso é feito através de escolha. E aí eu tenho a escolha é o eu escolho em comunhão com o ego, ou eu escolho a vontade do ego, ou eu escolho em comunhão com Deus, eu escolho a vontade de Deus. É essa a escolha, só que eu tenho que fazê-la. Esse é o único compromisso que nós temos. Eu tenho que fazer a escolha a todo instante. Ah, mas eu já tomei uma decisão há uma semana atrás. Não. A escolha acontece a todo instante. A todo instante eu tenho que usar a bússola do discernimento, que é o terceiro poder que nós recebemos, para saber se aquilo que eu estou sendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou dando, aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou tendo e aquilo que eu estou apreciando, se aquilo que eu estou nesses 9 níveis me manifestando, se aquilo é um predicado do amor ou se aquilo não é um predicado do amor. E aí eu faço a mudança, percebe? Então, o que que eu estou oferecendo para os outros seres, por exemplo, se eu estou com medo? Eu estou sentindo medo. O que que eu estou oferecendo para os outros? Eu estou oferecendo medo. Se eu estou falando algo de forma medrosa, o que que eu estou oferecendo para os outros? Para os outros, eu estou oferecendo ilusão, e assim sucessivamente. Então, nos 9 atributos, nas 9 dimensões da plenitude, nós 100% do tempo estamos escolhendo. E o que que acontece? 99,9999 do tempo nós estamos escolhendo pelo ego, pela separação. E por isso que o mundo, nós experimentamos o mundo do jeito que estamos, né? E aí o caminho qual é? O caminho é escolher com Deus. E escolher com Deus, a gente escolhe estando em comunhão com Deus. E como é que a gente entra em comunhão com Deus? Sem... Agora vem um tremendo segredo que está disponível por toda a história da humanidade, está disponível. Às claras, dito totalmente às claras, e nós não o usamos. Que é essa frase simples e direta: Deus é vida. Nós não estamos vivendo isso. Está faltando para nós viver 100% do tempo Deus é vida. Só quando você está vivendo Deus é vida, vivendo, experimentando, na carne, no corpo, no ser, no pensamento, nas 9 dimensões, você tem que estar experimentando, enfia o dedo no olho, tem que estar experimentando Deus como vida em você. Então, eu queria guiar vocês agora numa pequena meditação para você experimentar isso. E essa meditação que vocês vão experimentar agora, vocês vão chegar num estado. E esse estado que você chega, você guarda bem o estado, porque daí você poderá entrar no estado sempre que você quiser. E você poderá repetir essa meditação quantas e quantas vezes foram necessárias, sempre entrando no estado e aí guardando o estado, e aí você vai aprendendo, é como andar de bicicleta. Você aprendeu, você não pensa mais em pedalar ou em se equilibrar. Depois que você aprendeu, você aprendeu. Aquilo entra, você incorpora aquele ensinamento. Você aprende a dirigir, você tem as dificuldades, daqui a pouco você está dirigindo e você já não pensa mais, você faz tudo de forma automática. Nós temos que entrar nesse automatismo.
de sentir Deus como vida em nós, esse tem que ser algo automático. E aí facilita todo o processo de fazer a escolha o tempo todo. Usar o discernimento, opa, isso aqui que eu estou fazendo não é o amor ou um predicado do amor. Portanto, qual é a pergunta que eu faço? Se eu percebo que se o meu discernimento me mostra que aquilo que eu estou fazendo não representa o amor ao seu predicado, qual é a pergunta que eu devo me fazer? A Neiva deve estar ali com vontade de escrever já. A pergunta que você se faz é assim: o que que Deus faria no lugar do que eu estou fazendo? A resposta é instantânea. Ela vem instantaneamente em você. E vem como o quê? Ela vem como um impulso de fazer alguma coisa. Esse impulso de fazer alguma coisa é um impulso diferente daquilo que eu estava fazendo. Então a resposta é instantânea. Se você está pensando, está lá com um pensamento, sei lá, ruim, e que tu percebe que aquilo não é um pensamento de amor, você pergunta: o que que Deus falaria no lugar do que eu estou falando? E vem como um impulso de falar, e você fala aquilo. Isso acontece muito comigo aqui, quando eu estou numa palestra ou quando estou dando uma orientação. É constante eu perguntar, o que que Deus falaria agora? E vem, e eu falo. Eu me surpreendo. Digo, uau, que legal, né? Por quê? Porque aquilo é uma coisa que veio de Deus em mim. E eu não tenho nada de especial aqui, gente. Pelo amor de Deus, não me imagina aqui como um profeta, um guia, não sei o quê. Nada. Essa é uma capacidade intrínseca de cada um de nós, de todos os seres. Só que falta sempre estarmos vigilantes, vigilantes para ver se aquilo que eu estou experimentando, sentindo, pensando, falando, fazendo, tendo, se aquilo é o amor a ser predicado ou não é. Essa é a vigilância. Esse é o sentido do vigiai e orai, né? Então você vigia e aí você ora. O que que Deus sentiria no lugar dessa tristeza que eu estou sentindo? E já vai vir um sentimento, um outro sentimento. Tu tá lá, magoado, triste, ansioso, qualquer coisa que você está sentindo, depressivo. Imagina uma pessoa com depressão. Se a pessoa com depressão entrar em comunhão com Deus, como a gente vai praticar agora a seguir, e fizer a pergunta, o que que Deus sentiria no lugar desta depressão que eu estou sentindo, vem um sentir para a pessoa e a pessoa só pega a carona, só entra naquele sentimento e mudou. A depressão já foi, acabou. Vamos praticar? Estou com inveja de você, Neiva, esse chimarrãozinho aí. Vamos praticar um pouquinho, então. Então, quem está aí com a tela aberta, ou quem está com a tela fechada, ou quem está assistindo depois, né? Relaxa o seu corpo. Pode fazer essa meditação tanto de olhos abertos como fechados. Muitos de nós preferem os olhos fechados, né? Para sentir melhor, e está tudo bem. Com o tempo, você pode sentir com os olhos abertos, e também está tudo bem. Então, comece a respirar muito suave. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no ruído da respiração. Agora, mais importante é você prestar atenção no barulho da respiração do que na respiração em si. E perceba que quando o ar entra, tem um barulho, o barulho do ar entrando. E perceba que quando você expira, existe o barulho do ar saindo. Preste muita atenção nesse barulho. E você vai dando agora espaço para o ar entrar. Como é que dá espaço para o ar entrar? Abre o peito e estica o abdômen. E o ar entra sozinho. E você vai ver o barulho. E aí você solta o peito e o abdômen. Quando você solta, quando você relaxa, é numa vez só. Saia do controle, não fica fazendo aquele relaxamento aos pouquinhos. Não é aos pouquinhos. Quando você solta de uma vez só. Então dá espaço, 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 o ar entra e solta, o ar sai. E você deve estar notando que o ar começa a sair em suspiro. É um suspiro atrás do outro. Igualzinho o suspiro que a alma te manda várias vezes durante o dia. Todos nós recebemos da alma um recado, que é através do suspiro.
Então faça igual o suspiro que a alma te manda. Então é uma respiração em suspiros sucessivos. Uma respiração em suspiros sucessivos. Você abre o peito, estica o abdômen, o ar entra. Você solta o peito, o abdômen, o ar sai em suspiro. É uma total liberdade para o ar entrar e total liberdade para o ar sair. Nenhum controle, nenhum fazer. Dá espaço para o ar entrar e liberdade para o ar sair. E sinta a vida em você. Sinta essa coisa chamada vida. Sinta esta vibração chamada vida. Sinta esta energia chamada vida. Sinta esta força chamada vida. Sinta esta temperatura chamada vida. Sinta essa luz chamada vida. Sinta este amor chamado vida. Seja a vida. Seja a vida. Esta vida que você está sentindo também se chama Deus. Então sinta a vida e sinta Deus em você. Se você estava procurando Deus, você acabou de encontrar. Deus é isso. Deus é essa vida em você. Deus é essa vida em você. Continue respirando, continue sentindo a vida. Eu só vou dar uma instrução para a Gláucia. Gláucia, esse bocejo que veio, esse é um bocejo importantíssimo, é um recado da tua alma. O bocejo está dizendo para você: solta, só solta, só solta. Abandona qualquer crença e só solta. Isso, Neiva. Isso que veio aí é o recado da alma, Neiva. Só solta, só solta, só se permita ser. Seja a vida. Esta vida que você está sentindo também se chama Deus. Então sinta a vida e sinta Deus em você. E esse é o estado que nós chegamos. Muitos de nós chegamos, alguns de vocês que estão aqui online, alguns de vocês que estão depois assistindo, fazendo. Geralmente, muitas pessoas choram nesse momento. Se esse choro está aí, se ele vem, você permite que o choro aconteça. Permita que o choro aconteça. Este choro não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. É um choro de retorno à casa do Pai. É o choro da volta à casa do Pai. E é nesse estado de comunhão com Deus, então, que nós fazemos aquelas perguntas. As perguntas que nós fazemos nas 9 dimensões. Se eu estou sendo uma coisa que eu percebo, que o meu discernimento mostra que aquilo que eu estou sendo não está sendo o amor a ser predicado, a pergunta que eu faço que você faz para você mesmo. E você pode fazê-la agora. Nós vamos passar pelas 9 dimensões. Então, aquilo que você está sendo, se você percebe que isso não é o amor aos seus predicados, faça essa pergunta: o que que Deus seria no lugar do que eu estou sendo? Pode falar em voz alta isso. O que que Deus seria no lugar do que eu estou sendo? E a resposta é instantânea. Vem o estado de ser. Vem o estado de ser. Só assuma isso. Só assuma esse estado de ser. Não, não precisa anotar nada, tá, Glaucio? Eu vou mandar um artigo sobre isso, tá? Todos vocês vão receber um artigo. E veio a resposta: o que que Deus seria no lugar do que eu estou sendo? Agora coloca atenção naquilo que você está sentindo, sentindo agora ou sentindo nos últimos dias na sua vida. Aquilo que você tem sentido corriqueiramente. Deixa esse sentimento vir à tona. E agora faça a pergunta: o que que Deus sentiria no lugar do que eu estou sentindo? E a resposta é instantânea.
Vocês devem estar percebendo isso. Vem como um sentimento. E você só assume esse sentimento. Torna ele seu, porque é seu. E se você tem tido pensamentos recorrentes o tempo todo, pensando, meu Deus, e o meu dinheiro, meu Deus, e a minha, né, e a minha saúde, e a saúde da minha mulher, a saúde do meu marido, enfim, qualquer coisa que tu tem, né, de pensamento recorrente e que você percebe que isso não é o amor aos seus predicados, você faça a pergunta: o que que Deus pensaria no lugar disto que eu estou pensando? E já vai vir um pensamento, e você só pega carona nele. Você só pega carona nele. E agora você coloca atenção naquilo que você tem falado. O que que tu tem falado nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas situações, no encontro com pessoas? Você tem falado coisas. E aí, se isso que você tem falado não é o amor aos seus predicados, você pergunta: o que que Deus falaria no lugar do que eu tenho falado? E a resposta é instantânea. Perceba que vem para você como um impulso, até parece que mexe com o teu aparelho vocal, com os teus ouvidos, e vem uma coisa que você poderia, deveria falar. E aí você está fazendo o quê? Traz à tona o que você tem feito nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. E perceba se isso que você tem feito, se isso é predicado do amor, se é o amor aos seus predicados ou se não. E se não for, faça a pergunta: o que que Deus faria no lugar do que eu estou fazendo? E a resposta vai vir no teu corpo, como um impulso de fazer alguma coisa. Ou pode vir como uma vontade de fazer alguma coisa. Pode vir como uma inspiração de fazer alguma coisa. Pode vir como uma intuição de fazer alguma coisa. Só siga isso. Se não agora, amanhã, depois da manhã, mas siga isso que veio. E agora você percebe aquilo que você está dando. Então, aquilo que você está dando, o que tu tem dado para a humanidade, para os outros seres, ou para você mesmo nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. E perceba se o que tu tem dado é o amor aos seus predicados ou não. E aí você faz a pergunta: o que que Deus daria no lugar do que eu estou dando? E simplesmente você dá isso. E agora, aquilo que eu estou recebendo. Todos nós estamos recebendo o tempo todo alguma coisa. Perceba se isso que você está recebendo é o amor aos seus predicados ou se não é. E faça a pergunta: o que que Deus receberia no lugar do que eu estou recebendo? E você vai sentir isso como se fosse uma abertura, como algo que tu te abre para receber. Dê essa abertura, porque toda a abundância está vindo para você. Então se permita receber aquilo que vem de Deus. E agora perceba aquilo que você está tendo. Então você está tendo um monte de coisa, todos nós temos um monte de coisa, ou talvez não temos nada, mas aquilo que eu estou tendo, minha casa, meu carro, meu trabalho, minha família, meu companheiro, minha companheira, aquilo que você está tendo. E perceba se isso que tu está tendo é o amor aos seus predicados ou não. E se não for, você faz a pergunta: o que que Deus teria no lugar disso que eu estou tendo? E vai vir como uma vontade de ter alguma coisa, vai vir como uma abertura, como um impulso de ter alguma coisa. E você assume isso. E finalmente, aquilo que eu estou apreciando. O que que você tem apreciado nos últimos tempos? Isso que você tem apreciado é o amor ou um atributo do amor? Ou talvez não seja? E você pergunta: o que que Deus apreciaria no lugar do que eu estou apreciando? De repente, o que tu está apreciando seja um vício, seja uma coisa desagradável, seja jogos, seja bebida, o que quer que seja, hábitos, né? É, e você pergunta: o que que Deus apreciaria no lugar disso que eu estou apreciando? E vai vir.
uma coisa muito clara para você, o que que seria bom para você apreciar. E você toma a decisão agora de apreciar isso que Deus apreciaria. Isso, sinta isso. Sinta essa plena comunhão com Deus. E guarde bem esse estado. Guarde bem esse estado, porque você poderá entrar nesse estado sempre que você quiser. Isso que vocês estão experimentando agora é o estado de ser que você prefere. Este é o estado de ser que você prefere. Portanto, guarde bem ele e tome a decisão diariamente de entrar nesse estado, principalmente quando você acorda pela manhã. Quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz é entrar nesse estado, porque é esse estado de ser que vai fazer com que o teu entorno comece a funcionar. O espelho que Deus é, porque Deus é espelho, ele espelha para nós o nosso estado de ser. Então, quando você entra nesse estado de ser, você vai entrar num estado em que tudo que vai no teu entorno, os acontecimentos vão sincronizar com esse estado de ser, com essas novas escolhas que você fez através dessas 9 perguntas. Respira 3 vezes profundamente e na terceira expiração abra os seus olhos. Deus é vida. Deus é a vida que anima o nosso ser e que anima o nosso corpo. Todo o processo de expansão de consciência, do despertar, da cura, só funciona isso, eu garanto para você. Só funciona quando eu entro nesse estado. Esse estado de ser que vocês experimentaram, para quem já conhece, é o que o Bashar chama do estado de ser. Então, vocês tiveram uma experiência prática de como eu alcanço, como é que eu chego no estado de ser. Passando pelas 9 perguntas das 9 dimensões, eu entro nesse estado de ser. Esse estado de ser que você experimenta, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, e está tudo bem. Você está começando a fazer, está começando a experimentar. Esse estado de ser é o que vai direcionar, o que vai criar o teu entorno. Não são as vontades, não são os desejos, não são os pedidos que eu faço. O que vai determinar a tua experiência de vida é o estado de ser, que o Bashar chama do estado de ser de maior entusiasmo. Estão ou não sentindo entusiasmo, né? É até uma espécie de uma excitação, uma espécie de um tesão, dá um treco diferente na gente, né? Porque esse é o estado que o Bashar chama de estado de excitação. Legal, gente? Comentários, por favor. Vou abrir para perguntas, para quem quiser compartilhar o que experimentou agora. Quem não experimentou, quiser perguntar também por que que não experimentou, pode, podem falar. Tom, vou falar. Oi, Glaucia. Uma sensação muito boa, sabe Aham, assim, de unidade com Deus. aham, Eu nunca tinha sentido. eu sei. Foi muito bom. Está Isso sendo, né? Porque está é, não, reverberando você vai aqui. continuar por várias horas com isso. Hum, É, isso que eu tenho notado, em todo o processo que eu tenho feito, isso é o que eu tenho notado. E o que eu tenho notado é que só funciona quando realmente eu guio as pessoas para essa experiência. Esse é o ponto de partida, né? hum, O estado de ser. E o estado de ser não é algo que eu tenho que fazer um esforço, o estado de ser é algo que já está aqui, sempre esteve aqui. O nosso estado de ser natural é esse. Só que como nós estamos com o ego, então nós estamos criando toda aquela maçaroca que não é uma criação de Deus, fica difícil realmente.
de eu sair da ilusão para aquilo que é real. O que vocês estão experimentando agora é o que é real, é aquilo que é real. Uhum, uhum. Muito bom. Uhum. Gratidão pelo compartilhamento. Mozinho, tu tá aí, mozinho? A Celda tá aí. Acho que não tá online. Neiva, algum comentário, Neiva? Tem que ligar o teu som, isso. Eu não sei o que está acontecendo aqui, meu Zoom tá desregulado, eu não estou conseguindo manter ele normal, mas Ah, o que eu posso trazer, né, que foi uma experiência bem profunda e num determinado momento eu já me perdi um pouco assim das hum, perguntas em uhum, alguns mais de uma forma mais profunda, não lembraria agora até o final, sabe? certo, Então, aham, essa parte. aham. Mas trouxe uma emoção muito grande. Eu não chorei, mas está correndo lágrima dos meus olhos o tempo todo. É bem É isso. incrível, né? É Sim. outro, é outro tipo de choro, porque eu estou toda hora secando o olho aqui, e eu falo, mas como? Não está percebendo. É, mexe bastante. Gratidão Nossa, pelo teu compartilhar. obrigado, Tom. Muito obrigado, viu, Tom? Gratidão. Adriana, você quer compartilhar? Sim, eu queria dizer que foi uma delícia, me sentindo muito bem. E realmente aquilo que você falou, que as respostas vêm imediatamente, Aham, né? Depois, quando a gente pergunta. E é engraçado, né? As pessoas falam sobre oração, lei da atração, desejo, pedido, né? Mas é isso que você falou mesmo, que é o estado de ser que atrai. E é, eu tô lendo, eu faço, né, um curso em milagres e eu tô lendo também o livro texto. aham, E as páginas que eu li hoje, nossa, estão muito lindas, assim, é porque é tudo meio assim confuso, capítulo tal, verso tal, aí eu não consigo assim decorar. Mas falando exatamente isso, que a gente, quem está criando tudo somos nós, sim. e que a gente precisa aceitar essa responsabilidade. Enquanto a E gente não aceitar essa responsabilidade, a gente vai ficar na ilusão ainda. exatamente. E Uhum. uma coisa que eu acho muito linda também, que é a nossa maior ilusão é achar que nós criamos a nós mesmos, que nós não fomos criados por Deus, que tudo, né, que tudo que a gente está passando, a gente está recebendo, a gente não tem nenhum poder sobre as coisas que estão acontecendo, nenhuma responsabilidade, tudo vítima aqui. E essa é uma das maiores ilusões. Eu achei, nossa, isso é muito lei da atração, é muito lindo É, isso. é, é. É um ponto de vista bem diferente da lei da atração, né? Uma coisa Uhum, que, uma coisa que a gente tem que compreender, né? Quem já está fazendo a mentoria da plenitude sabe disso, né? A mentoria da plenitude a gente tem um diagnóstico, né? Que a gente faz, que são, nas 9 dimensões, 10 perguntas, 10 resistências e 10 permissões. Então você avalia e você vai dar nota se você tem naquilo mais permissão, mais resistência, né? Mas a verdade do diagnóstico é que todos nós, sem nenhuma exceção, já somos nota 10 em permissão em tudo e nota 0 em resistência em tudo. Nós já somos isso. E por que que não estamos experimentando isso? Porque nós estamos abaixo do ego. Nós estamos abaixo do ego. Quando nós pararmos de estarmos em comunhão com o ego, de estarmos seguindo a vontade do ego, entramos em comunhão com Deus e seguimos a vontade de Deus, nós vamos imediatamente para nota 10 em todos os quesitos da permissão. Ou seja, já somos isso. Então não tem nada dessa ideia da evolução, nós estamos evoluindo, não existe essa ideia. Isso foi implantado para nós, uma forma de controle, né?
Então, nós sempre, se vocês notarem pela sociedade, pelos governos, o tempo todo nós estamos sendo diminuídos, nós estamos sendo ditos como que nós não somos, nós não temos, que falta, falta esse diploma, falta aquele curso, falta aquela programa, né? E assim vai. Então, tu passa a vida inteira tentando ser algo que, pelo amor de Deus, você já é. Você já é. E está aí. Eu costumo dizer, e eu tenho absoluta certeza disso, nós já temos em nós toda a sabedoria, todo o conhecimento e todo o poder de Deus, já temos em nós. O que nós temos que eliminar é as barreiras que nós criamos a respeito disso. E nós criamos as barreiras com as crenças, crenças e definições que nós fomos comprando ou roubando dos outros, da família, da religião, da sociedade, e as coisas que eu resisto, que eu não quero sentir. São as duas coisas. Então, as duas coisas eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que... Nós devíamos aprender isso lá no jardim de infância, a limpar crenças, a simplesmente limpar. As crenças têm pouco ou nada a ver com a realidade, quase nada a ver com a verdade. E a gente está preso nisso. Tem uma outra frase que eu gosto de usar, né? É, entender, saber ou acreditar em qualquer coisa, mas digo qualquer coisa, tem pouco ou nenhum valor se isso não for seguido da prática diligente. Então, a grande dificuldade nossa do ser humano é aprender, saber, acreditar e não praticar. Porque quando você vai lá e pratica, você vai saber se aquilo é ou não é verdade, né? Então, o mote da vida é acreditar e ter desculpa, praticar, né? E aí tem que estar com essa consciência de que crenças têm pouco ou nada a ver com a verdade, né? E que toda a sabedoria, todo o poder e todo o conhecimento de Deus já está em nós. Então, bora lá praticar, bora lá praticar. E para praticar, faça essa prática que nós fizemos hoje de entrar em comunhão com Deus e fazer as perguntas. É isso. É simples assim. Para todos vocês que estão assistindo agora, quem for assistir depois, quem está nos grupos, né, que foram convidados, eu vou disponibilizar um artigo que resume o que nós trabalhamos durante esse nosso encontro aqui. Está tudo bem descritinho lá, com práticas e tudo mais. E espero que. Eu estou fazendo, começa amanhã, o último retiro presencial de longa duração que eu vou fazer. Não vou fazer mais retiro de longa duração por uma razão muito simples. O mundo, o Brasil principalmente, está num estado econômico tão pobre que as pessoas não estão tendo dinheiro para viajar. São poucas pessoas realmente que conseguem pagar uma viagem de avião, por exemplo, lá de Recife até aqui, como acontecia no passado. No passado eu recebia cliente do Brasil inteiro e recebia do exterior. Agora as pessoas não podem, porque custa 5 mil, 4 mil uma passagem, aí mais 4 ou 5 mil da hospedagem. Eu cobro um valor muito barato, né? O suficiente para custear o meu trabalho. E aí vira brincadeira, vira em 10, 12 mil reais. E aí as pessoas não estão tendo essa disponibilidade. Essa é a verdade, né? Então, eu vou focar em duas coisas, que são as sessões de respiração sistêmica consciente, que tem um valor econômico muito bom, que a pessoa pode fazer da sua casa. A mentoria da plenitude é praticamente tudo que eu ensino no retiro está na mentoria da plenitude, de uma forma prática e individual, ou seja, personalizado para a pessoa. Então, hoje vale muito mais a pena. Eu mesmo, de sã consciência, prefiro hoje fazer uma mentoria do que ir num evento, porque a mentoria vai me dar muito mais resultado. Então, eu vou focar mais na mentoria. Ah, então tu nunca mais vai fazer evento? Eu vou fazer de vez em quando. Vou fazer um evento quando tiver um número de mentorados, um número de clientes de respiração suficiente, concentrado em alguma região do país. Eu vou lá e faço um evento de final de semana, um evento de feriadão de 2, 3 dias. E isso deve ser o suficiente, né? Essa é a ideia que eu estou tendo. Então, esse é a última oportunidade que vocês têm de participar de um retiro de 7 dias, esse último agora.
Então, se alguém ainda aqui que está aqui comigo agora, ou que vai assistir depois, tiver vontade, dá tempo. Eu até compartilhei um texto lá nos grupos, né? Os meus melhores eventos, os eventos mais incríveis, as maiores expansão de consciência que eu tive na minha vida foram coisas que eu fui fazer muito longe daqui. Quando eu digo longe, é em outro continente. Por incrível que pareça, a distância, você ir para uma nova cultura, uma cultura diferente, dá um salto de consciência absurdo. Não é por causa da cultura que tu vai lá, do povo, mas dá um salto de consciência incrível. Então, para mim, distância sempre foi algo muito bacana, né? Vou agora, estou programando para ir para a Índia, né? Que eu nunca fui para a Índia, quero ir para a China. Então, isso sempre dá um salto muito grande. E a outra coisa que também aconteceu muitas vezes comigo foi decisões de última hora. Eu estava lá, enrola, sabe aquele negócio? Posterga, procrastina, e vira, e mexe, pá, e pá, né? E as coisas que eu decidi, vou fazer, fui e deu certo. Eu me lembro que eu fiz um treinamento chamado, outra coisa foi a terceira coisa de bloqueio, não tenho dinheiro. E eu fui fazer um treinamento Avatar que custou US$ 25.000, ou seja, dá 120 mil, né? Eu fiz o treinamento Avatar também sem dinheiro. Pensa, sem dinheiro, é um preço de um carro. E deu tudo certo. Foi incrível, né? Porque parece que aquela decisão abriu um campo absurdo e o dinheiro começou a entrar, foi muito fácil. Não fiz só eu, porque eu paguei o mesmo valor para a minha a mãe dos meus filhos, e a gente fez, né? Então, só estou dando essas dicas para vocês de repente virem, aproveitarem essa oportunidade, tá bom? Vai ser em Bombinhas, começa segunda noite. Segunda noite é só o encontro inicial, na verdade começa terça de manhã e vai até no domingo ao meio-dia. Então, de repente, se tu está aí disponível, venha, como diz o Jonas Cas, pula para dentro. Tá bom, gente? Mais Obrigada, alguém? Obrigada. Oi? obrigada, Mais alguém quer obrigada, colocar Tom. alguma... Obrigado a você também, Neiva. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tom Caldi, Anara. Oi, Dianara. Quero agradecer, realmente foi muito leve e essa conexão interna. E quero aqui honrar a Neiva, minha querida mestre de constelação, que por muito tempo a gente contribuiu no trabalho dela. E olha aí, a gente se encontrando online agora depois de tantos anos, né, minha querida? Muito Fiquei, prazer estar aqui com vocês. fiquei feliz quando te vi aí. E hoje eu moro em Brasília, a Neiva está no interior de São Paulo, Neiva? É, São E a gente José do morava no Mato Grosso. E lá que a gente se encontrou. Sul. Que maravilha. Sal... sa- Oi, Fez aí desculpa. as conexões aí, né? É, que bom. Salda, você está por aí, Salda? Acho que não está. A Salda está morando agora lá em Toledo, perto de Cascavel, então se alguém quiser ter sessões com ela, consteladora também, como a Neiva, né? Então tem alguém lá em Toledo, Cascavel, que pode atender vocês também. Conhece tudo que eu conheço também. Gente, gratidão para vocês. Uma boa noite, mais uma vez, feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe, proteja e ilumine cada um. Boa Amém. noite, Boa queridos. Bem, Páscoa. obrigada. Boa noite. Tchau, Tom. Boa noite. Tá. Tchau. 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 Ué, como é que eu saio? Oi, Aqui, achei. oi. Vai, não saiu. O que aconteceu aqui?
Oi, Neiva, tô tentando desligar aqui também, não consigo. Pois é, está acontecendo aqui. Tem que colocar no sair aqui. O que está acontecendo aí? Está bem estranho esse Zoom hoje. Tá muito estranho, Neiva.